Em 2024, a Ucrânia produziu cerca de 1,5 milhões de drones de combate. Já em 2025, estima-se aí que produziu cerca de 4,5 milhões. O Brasil, no mesmo período, comprou uma dúzia de drones israelenses e deixou o seu projeto nacional morrer na gaveta. Esse é um erro fatal que a gente vai discutir hoje. E se você quer entender como países, mesmo sem dinheiro e em guerra, estão revolucionando, né, nessas áreas, e por que o Brasil precisa despertar, fique nesse vídeo. Antes de começar, eu pediria a todos que se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês e também ativem o sininho para receber os próximos conteúdos. Eu sou o Léo David, como vocês já sabem, vocês estão no Esfera Militar. A guerra na Ucrânia consolidou o drone como um protagonista absoluto no campo de batalha moderno. Não são caças de 100 milhões de dólares, não são tanques blindados, são aeronaves de plástico e fibra de carbono que custam entre 20 a 50 mil dólares cada unidade. O Shahed 136, por exemplo, usado aí pela Rússia, tem 2,5 metros de envergadura, um motor a pistão de 50 cavalos e custa cerca de 20 mil dólares cada unidade. Um míssil de defesa Iris-T, usado aí pela Ucrânia para derrubá-lo, custa 430 mil dólares. A matemática é brutal. Destruir um drone barato consome recursos que poderiam abater caças de verdade. Em um mês de 2022, a Ucrânia gastou 28 milhões de dólares em defesa contra drones, enquanto a Rússia gastou apenas de 12 a 18 milhões para lançá-los. Quem está vencendo esta guerra de atrito é quem produz mais, gasta menos e aceita perder o equipamento sem chorar. Bem, na minha opinião, o Brasil cometeu um erro estratégico gravíssimo ao subestimar essa revolução. A gente tinha aí um projeto nacional de drone militar, o Falcão, desenvolvido, né, pela Avibraz com uma tecnologia brasileira, e simplesmente deixamos ele para lá. Enquanto isso, países como a Turquia e o Irã dominaram o mercado, e hoje a Ucrânia, né, mostra que até uma nação que está em guerra consegue fabricar drones melhores e mais baratos que os nossos importados. Isso é inaceitável para um país que quer ser uma potência de defesa ou pelo menos chegar perto disso. O projeto Falcão começou nos anos 2000 com um investimento de 85 milhões de reais da FINEP e parceria entre a Avibraz, a Embraer e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. O drone tinha 800 kg, uma autonomia de 16 horas e uma capacidade de carregar 150 kg de equipamento. E também uma estrutura de fibra de carbono desenvolvida aqui no Brasil. Os sistemas de navegação e controle eram nacionais criados aí pela Flight Technologies, incubada aí do ITA. Em 2013, esse protótipo estava pronto para voar. O Arpia Sistemas, a empresa criada, né, para produzir o Falcão em série, tinha tudo para decolar. Só que em janeiro de 2016, o projeto foi paralisado por cortes de gastos do governo. O consórcio acabou se dissolvendo, né, e o conhecimento gerado ficou guardado em laboratórios, sem aplicação prática aqui no Brasil. Enquanto o Brasil paralisava o seu projeto, a Ucrânia fazia o oposto. Em 2022, ela tinha apenas 7 fabricantes de drones. Hoje, são cerca de 500 empresas, a maioria pequenas, claro, né, com poucos funcionários, mas com ideias que se adaptam às necessidades, né, reais do campo de batalha. É claro que uma nação em guerra vai sempre ter mais algum tipo de tecnologia diferente para se adaptar. Porém, o governo, né, alocou reservas financeiras específicas para aquisição de tecnologia e criou aí regulamentos, flexibilizou também, né, burocracias e eliminou restrições burocráticas, né? E o resultado é que drones que custam aí R$ 1.500 estão abatendo veículos blindados, por exemplo, produzidos, né, em impressora 3D, né, carregam explosivos, mudam o curso, né, da guerra atualmente. Então é isso que o Brasil deveria ter feito e ainda pode fazer, né, se agir rápido. A realidade é que drones criam uma vantagem estratégica enorme, principalmente para países, né, que não têm muita condição financeira para manter as convencionais caças, né, as forças de caças enormes, né, como o Brasil. A Turquia, com o Bayrak TB2, construiu uma indústria de exportação que faturou 2,2 bilhões de dólares em 2025. O Irã também, né, apesar das sanções, desenvolveu o Shahed 136, que agora é usado pela Rússia, né, para atacar a Ucrânia. Ambos os países provam que você não precisa ser rico para produzir drones, basta ser inteligente e focado. O Brasil tem a tecnologia, tem engenheiros capacitados, tem também a indústria aeronáutica com a Embraer, mas falta visão estratégica para unir essas peças. Agora, em 2026, o governo aprovou 30 bilhões, né, de reais para projetos de defesa nos próximos 6 anos, incluindo aí a compra de drones, né? Eles especificam aí mais ou menos o Hermes 450, né, e o 900 de Israel também. Isso é necessário, mas é um remendo, né? Convenhamos, a gente está comprando o que poderia estar sendo produzido aqui no Brasil.
O drone é uma tecnologia que já tem muita gente que entende aqui no Brasil, muita empresa nacional, e poderíamos sim focar um pouco mais no mercado nacional nesse caso, né, e buscar também novas tecnologias e novas ideias. A lição da Ucrânia é clara. Drones são o grande equalizador das guerras modernas. Eles permitem que nações menores, com orçamentos limitados, enfrentem potências maiores com chances reais de vitória. O Shahed 136, apesar de simples, destruiu infraestruturas elétricas inteiras na Ucrânia, desmoralizou, né, defesas caras e custou uma fração de um único caça. Já o Bayraktar TB2, né, turco, mais sofisticado, mudou o equilíbrio do poder na Líbia, por exemplo, no Azerbaijão, e também na própria Ucrânia. O Brasil precisa entender que não ter dinheiro não é desculpa para não ter capacidade. Pelo contrário, é exatamente por ter menos recursos que a gente deve investir em drones, né, que dão o maior retorno estratégico pelo menor custo. O Brasil precisa reativar urgentemente o seu Programa Nacional de Drones, mas com a mentalidade certa dessa vez. Não adianta querer fazer aí o drone mais tecnológico do mundo, que nem o Falcão, né, eles tentavam fazer com o Falcão. A gente precisa, na verdade, aí de drones simples, baratos, né, e produzidos em massa, principalmente, que qualquer soldado possa operar, né, e precisa também de parcerias com a iniciativa privada, regulamentação flexível, a verba, né, dedicada realmente para comprar o local, né, para fazer esse projeto. Tem um projeto também chamado Projeto Arpia, né, que já existe, né, certificado aí pelo Ministério da Defesa, que pode ser o ponto de partida, mas a gente precisa agir agora, né, antes que o próximo conflito nos pegue despreparados. E vocês acham que o Brasil vai aprender a lição com a Ucrânia ou vai continuar dependendo de importação de tudo, até mesmo drones? Uma coisa que poderíamos sim produzir aqui facilmente, como a gente já viu em alguns casos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.